Bom dia Brasil, bom dia gente. Mais uma semana começando, né? Hoje, segunda-feira, tá bem frio aqui em Londrina. E a gente inicia mais uma semana das nossas manhãs de conexões. Bom dia, o pessoal tá chegando aí, né? Pra quem tá chegando por hoje, por esses dias, nossas manhãs de conexões acontecem sempre de segunda a quinta-feira, entre 7h30 e 7h45. Cada dia a gente aprende um tema novo, às vezes a gente estuda um capítulo de um livro e às vezes a gente troca só experiências e conhecimentos, né? Pra gente começar a nossa semana, os nossos dias com mais conexão, tanto com a gente mesmo quanto com a nossa família. E é sempre muito bom pra mim estar aqui com vocês. Obrigada pelos feedbacks, obrigada pelas mensagens que vocês me enviam no direct. Eu fico muito feliz, tá? Com o feedback de vocês. Bom dia, Thelma, Rebeca, Eliane e o pessoal tá chegando aí. Bom, vamos lá. Hoje, o que eu quero falar? Eu coloquei aí nos stories, para quem acompanha o Conexão Parental, nos stories, pelo Instagram, para quem tá assistindo pelo YouTube, vai assistir essa live pelo YouTube, pelo Instagram, tô dizendo. E algumas perguntas que fizeram para mim no final de semana, né? E eu tava em curso, não consegui responder. E eu selecionei algumas que, querendo ou não, foram as mesmas, né? Tiveram o mesmo objetivo, que é o quê? Eu coloquei assim a pergunta: qual a sua maior dificuldade em relação à disciplina positiva? E algumas pessoas me responderam: a opinião dos outros, a como não me importar com o que os outros pensam, como não sofrer com os olhares das pessoas me repreendendo por eu não falar não, né? Eu tive bastante perguntas nesse sentido. Então, eu achei pertinente a gente trazer esse assunto aqui hoje para as nossas manhãs. O que eu quero começar falando para vocês? Primeiro, tá? A disciplina positiva não tem nada a ver com permissividade. As pessoas confundem isso, até mesmo quem estuda isso. Até pais que procuram profissionais, pais que seguem vários IGs, né, vários Facebooks de profissionais que falam desse assunto, também têm dificuldade em entender isso. No meu workshop eu explico isso muito claramente, entre a diferença da permissividade e do autoritarismo. No entanto, mesmo quando a gente está aplicando as dinâmicas, na hora que eu aplico a dinâmica da permissividade, os pais ainda têm dificuldade de entender os malefícios que a permissividade causa na criança, né? Mesmo vivendo essa parte como criança dentro de uma dinâmica no workshop, ainda assim existe a dificuldade. E por quê? Porque, querendo ou não, a permissividade ela é mascarada de amor, né? Quando eu digo mascarada de amor, não é que ela não tenha amor. Tem, tá? Mas ela é mascarada no sentido de estou dando amor pro meu filho. Como isso pode ser algo ruim? Então, primeira coisa, pais e mães que seguem essa metodologia de educar seus filhos para que eles cresçam saudáveis emocionalmente. Não se trata de ser permissivo, tá? Não se trata de deixar seus filhos fazerem o que eles quiserem. Não se trata de não pôr limites nas crianças. Se trata da gente colocar limite com amor e com respeito. Amor e respeito significa que eu sempre vou falar boazinha e doce e meiga com meu filho? Não, significa que eu vou falar o que é preciso ser falado com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Existe uma diferença entre eu ser autoritária demais ou ter autoridade sobre o meu filho. Então, entendam, autoritarismo é diferente de autoridade. A autoridade é algo que eu tenho sobre o meu filho, tá? Enquanto mãe, enquanto cristã, né? Se você for cristão ou cristã, então assim, você tem uma autoridade espiritual sobre o seu filho, você tem uma autoridade sobre mãe sobre o seu filho, sobre pai sobre o seu filho, né? De pai, de mãe, enfim. Então, existe essa diferença e os pais têm a dificuldade em ter autoridade sem ser autoritário. Por quê? Porque é algo que não nos foi ensinado. Então, aquilo que não me foi ensinado, que eu não aprendi, eu não consigo dar. Então, eu preciso aprender, tá? E eu sei
Desculpa. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente agir assim. Se eu não sei, se é algo que eu não conheço, como é que eu vou fornecer? Como é que eu vou dar isso, né? No workshop a gente tem ferramentas, tá? Eu aplico algumas ferramentas para vocês entenderem essa diferença. Mas, gente, para quem não pode participar de workshop, para quem não tem essa oportunidade, não conseguiu até hoje ou ainda não consegue, na sua cidade não tem, você não conhece alguém que faça, a questão é estudar, tá? Estudar, estudar, estudar. A questão é investir em sessões, né? E eu sei que é difícil para alguns ter que arcar com o custo disso, mas é uma questão de treino. A gente precisa aprender. Lembra que eu falei no início? Se a gente não foi ensinado a viver, a se comunicar desse jeito, e eu não estou conseguindo aprender sozinha, mesmo estudando, então eu preciso buscar ajuda, né? Então, assim, hoje em dia tem vários educadores parentais, hoje em dia tem várias pessoas que trabalham com isso. Procurar essas pessoas, fazer atendimento online para auxiliar vocês nesse caminho, nessa trajetória. Se puderem participar de workshops na cidade de vocês, com os profissionais que vocês confiam, façam, tá? Para vocês aprenderem uma nova forma de se comunicar, que é ser gentil e firme ao mesmo tempo, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, leiam o livro, busquem por informação também, tá? Existe o livro da disciplina positiva, lá não traz as ferramentas de como falar, mas traz vários tópicos de como construir essa frase. E aí você vai ter que trabalhar esse raciocínio, esse aprendizado para conseguir falar do jeito que deve ser falado com o seu filho, para conquistar e conseguir aquilo que você deseja, que é ensinar para ele características e habilidades positivas de vida, tá? Então, é importante estudar, é importante investir, tá? É importante gastar dinheiro com isso, seja curso, seja livro, seja profissionais, seja aquilo que você tiver dentro do seu alcance, mas é importante, porque lembra que eu falei no início? A gente não sabe porque a gente não aprendeu, então de alguma forma agora a gente precisa aprender, e aí a gente vai conseguir fazer, tá? Segundo ponto que é importante a gente saber em relação a isso, eu preciso estar definido, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. Eu preciso estar definido muito, muito claramente qual é o meu porquê. Se eu souber qual é o meu porquê, eu não vou ter dificuldade e eu não vou desistir do como. Entenderam? Quando a gente tem um porquê muito bem definido, a gente não tem medo do como. A gente não tem receio e a gente não desiste do como. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu sei o porquê que eu preciso agir desse jeito com meu filho, por quê? O porquê é importante. O porquê eu decidi estudar isso, o porquê eu decidi ser essa nova mãe, entendeu? O que eu quero pro meu filho, o como eu quero que ele cresça, que ele se desenvolva. Por que eu quero isso para ele? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou mudando? Por que eu estou estudando? Por que eu estou buscando? O meu porquê é muito forte. Eu vou insistir, não vou desistir e não vou ter medo e não vou me importar com os olhares das pessoas e vou atrás do como. Então, por que eu quero um filho saudável emocionalmente, um filho resiliente, autônomo, cheio de convicção de si mesmo, que se conhece, que sabe quem ele é e por isso se sente capaz e aí merece ter as coisas e vai ganhar e conquistar as coisas. Se eu quero ter um filho que se resolva sozinho, que aprenda a resolução de conflitos, se eu quero ter um filho com autoestima elevada, se eu quero ter um filho que se sinta realizado e se realize em todas as áreas da sua vida, se eu quero isso para o meu filho, esse é o meu porquê. E se eu sei que essa ferramenta, esse modelo de educação vai dar isso para o meu filho, o como eu vou fazer se torna fácil. Não a questão da prática, mas a questão de vencer os olhares dos outros. Porque a pergunta aqui foi, como vencer os olhares dos outros? Né? Me condenando, esperando que eu fale um não. Então, quando eu tenho bem definida essa questão do porquê, o como se torna mais fácil de seguir. Combinado? Outro ponto importante que a gente tem que definir, né? As pessoas olham pra gente e buscam mesmo uma obediência imediata. As pessoas não estão acostumadas com crianças argumentativas.
elas estão acostumadas com crianças que obedecem na mesma hora, crianças que baixam a cabeça para tudo que a gente fala na hora que a gente fala, crianças robozinhas, crianças adestradas. E isso a gente tem que tomar cuidado na hora de estar entre as outras pessoas, na rua, fora de casa, entre amigos, porque os olhares são para esse tipo de criança, porque é o que a gente tem. Foi a forma que a gente foi ensinado. Hoje, para uma criança ser considerada, ela é tão boazinha, ela é tão obediente, ela é tão meiga, ela tem que obedecer na hora, de imediato. Bastou uma vez falar, um olhar, aí é uma criança pronta. Mas é uma criança pronta para quem? Para o olhar dos outros, para ela mesma. Entendam. Tem até um vídeo, que eu falei até disso no workshop, de um como é que ele chama? Esqueci o nome dele, mas acho que o Instagram chama Paizinho Vírgula. E ele até fala sobre os pontos negativos da disciplina positiva. E eu vi assistir esse vídeo, eu achei que é coerente até. Por quê? Alguns pontos negativos que ele cita é que a gente vai criar um filho argumentativo, né? E um filho que não vai saber obedecer de imediato, cegamente, mas ele vai te questionar muitas vezes. Ele vai perguntar, né? Ele vai ter uma outra forma de lidar com a situação. E isso a gente não está acostumado. E isso é ruim pra gente enquanto pai, porque muitas vezes a gente vai ter que gastar tempo ali conversando com essa criança, fazendo com que ela entenda, né? E isso gera nos outros, dependendo de como a gente vai fazer isso, se a gente agir só com permissividade, isso gera nos outros um olhar crítico, de que eu não estou tendo controle sobre o meu filho, tá? Mas o que a gente quer pro futuro? Uma criança que baixa a cabeça para tudo, uma criança que não se expõe, uma criança que não tem atitude, uma criança que não tem autonomia, uma criança que não sabe quem ela é, uma criança que virou viciante pela aprovação de um terceiro, uma criança que precisa de direcionamento todas as vezes para tomar decisões. A gente quer isso, um adulto desse jeito, que vai crescer inseguro, se sentindo incapaz, cheio de crenças limitantes. Ou a gente quer um adulto resiliente, autônomo, autodisciplinado, que entende de emoção, que sabe reconhecer suas próprias emoções e digerir isso, que sabe administrar essas emoções, né? Que não se auto-sabota, mas que acredita em si, que corre atrás dos seus sonhos, que é inteligente, porque o cérebro cria, o cérebro tá aberto para novos aprendizados, o cérebro não se bloqueia para aprendizados, porque quase não tem cortisol e adrenalina ali dentro. Que tipo de adulto você quer que seu filho seja? É o teu porquê. E aí o como vai ser fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um curso esse final de semana, eu viajei, eu precisei deixar minhas crianças com a minha mãe. Fazia bastante tempo que ela não ficava com eles, de dormir e tal, passar o dia com ela. E aí eu busquei eles à noite, no dia que eu cheguei, no sábado. Então eles ficaram uma noite lá. E a minha mãe tava cansada, né? Por quê? Porque ela não está acostumada com crianças independentes, crianças autônomas e crianças argumentativas. Ela está acostumada com eu falo e você obedece. E ali os meus filhos questionam, né? Por que eu preciso colocar isso? Mas para que serve isso? Não, mas e se eu fizer assim? Eles dão ideia, eles sugerem, né? O pequenininho de 2 anos, a mesma coisa. E ele tem perfil forte. Então, se você tentar impor a sua vontade, aí ele vai crescer. Se você impor a sua vontade sem respeito, com autoritarismo, aí ele vai crescer pra cima de você, porque ele tem 2 anos, ele não controla as suas emoções, ele tem um perfil forte. E aí a minha mãe tava cansada. E eu não tiro a razão dela, porque afinal ela não sabe muito sobre esse modelo de educação. Embora ela tenha se esforçado bastante para conseguir ali um equilíbrio dentro de casa, ela não tá acostumada com isso. Certo? Então ela... Por quê? Porque ela cansou mentalmente de ter que trabalhar o cérebro dela para buscar essa harmonia dentro de casa sem precisar ser autoritária, entendeu? Porque cada vez que ela era autoritária, ela não conseguia um bom comportamento. Mas quando ela era comunicativa, respeitosa, conversava, aí ela conseguia. Mas isso exige muito mais da gente se a gente não está acostumado a ser assim, certo? Mas o que a gente busca? Filhos robôs e adestrados, dependentes da gente o tempo todo, ou filhos autônomos, autodisciplinados, resilientes, né, com autoestima elevada,
com crenças de capacidade e merecimento bem definidas, sabendo quem são, porque a identidade deles não foi esmagada. Então, a gente tem que entender que as pessoas que não conhecem, que não sabem, certo? Vão agir de um jeito diferente e muitas vezes vão condenar porque esperam que a gente seja rígido, que a gente coloque de castigo, que a gente grite, que a gente ameace. E a gente não faz isso, opa, alguma coisa está errada. Certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu cheguei lá e minha mãe falou assim: Gabriela, o Davi tá mordendo, né? Ele mordeu a mim, mordeu o Pedro, mordeu o Enzo. E o Davi não morde, gente. Ele não morde. Eu falei, mãe, mas ele não faz isso. Ele nunca fez isso. Ela falou assim, mas ele tá fazendo demais. E aí eu falei, o que aconteceu no dia? E aí eu fui analisar, ele estava com tédio. Porque assim, ele passou o dia todo ali trancado, dentro de casa, porque tava frio, minha mãe não saiu, ele ficou trancado no apartamento, o apartamento da minha mãe é pequeno. As crianças não estavam ali, saíram, foram para o aniversário, ele ficou, imagina, ele não teve muita ação no dia dele, ele não está acostumado com isso, porque aqui em casa a gente brinca, a gente desce, a gente vai passear, é dinâmico, ele tem autonomia, ele decide algumas coisas, ele cria. Ele não teve isso naquele dia. E a maneira como ele demonstrou essa insatisfação, esse tédio, eu não estou mais aguentando ficar desse jeito, foi morder para chamar a atenção. Quando eu mordia, eu tinha atenção. Quando eu mordia, todo mundo se voltava para mim. Quando eu mordia, o clima mudava. As coisas eram mais dinâmicas. E aí eu consegui alimentar um pouco daquilo que estava me faltando. E quando eu falei isso, aí ela falou, tem razão. E aí, por que aquele não morde lá, ele morde? Vocês entendem que não é o comportamento da criança, não é que a criança tá, agora ele vai começar a morder. Não, ele está comunicando alguma coisa, a gente tem que ter sensibilidade de entender o que é, tá? E eu sei que isso não é responsabilidade da minha mãe, é minha, ela só tá me ajudando. Eu sou grata por isso, ela não tem obrigação nenhuma de entender o que eu entendo. E também ela nem tem vontade, certo? E tudo bem. E tudo bem, a questão é como você vai olhar. Então, eu tenho muitas perguntas, né, de pessoas que falam assim, mas meu filho fica com os avós, o que eu faço? Gente, tudo bem se os avós não aplicam, tudo bem se os avós não entendem, tudo bem se os avós educam da forma tradicional. Vocês têm que fazer diferente na casa de vocês, certo? A criança sabe quem é pai e mãe, mesmo que passe um grande tempo com os avós. Desde que vocês sejam a autoridade na vida deles e não os avós sejam a autoridade. Então, se vocês forem a autoridade, não os avós, não os tios, não os cuidadores, o que os cuidadores fazem na maior parte do tempo não vai interferir em quem a sua criança é. Desde que vocês consigam ser essa autoridade no tempo que vocês estiverem, de forma respeitosa, certo? Mas com firmeza, sim. Então, a gente tem que entender isso, tá? Muitas vezes a gente eu saio, né? Meus filhos fazem coisas que crianças fazem, tá? Às vezes fazem, o Davizinho principalmente que é menor, às vezes faz birra, às vezes joga as coisas, às vezes mexe onde não pode. Eu sempre vou estar ali direcionando, corrigindo o comportamento, ensinando, mas a forma como eu faço é diferente, talvez, dos outros pais, que normalmente gritam, normalmente já levantam lá da onde está e falam assim, não, para com isso, né? Ou já pega a criança com força, já tira dali, já bota sentado na cadeira e fala, tá de castigo. A minha forma de conduzir é diferente, mas eu também estou ensinando. As outras pessoas olham e podem pensar que, essa mãe tá muito banana. Não sei, gente, se pensam, tá? Do fundo do meu coração, não fico preocupada com isso. Eu fico preocupada com o que o meu filho está aprendendo. Então, a dica que eu dou aqui pra vocês hoje, tenham certeza, convicção do porquê de vocês, do porquê vocês estão educando assim. Tendo essa convicção do porquê, o como não vai ser um problema, tá? E aí estudem, busquem, invistam em como vocês vão aprender a fazer esse como, certo? Porque não se trata de ser permissivo. Lembre, permissividade também não gera características positivas de vida na sua criança. Criança precisa ouvir um não, mas de que forma você vai falar esse não? Criança precisa ser direcionada, mas de que forma você vai direcionar? Criança precisa aprender a se comportar em certos lugares, mas de que forma você vai ensinar ela a se comportar?
A criança precisa entender que você é autoridade na vida dela, mas de que forma você vai ensinar essa autoridade? Certo? Lembrando que respeito se conquista, não se impõe. Então a gente tem que aprender a se comunicar de forma positiva para ser autoridade na vida dos nossos filhos. Ninguém quer filho que cresça e cuspa na cara dos pais, como a gente vê hoje. Ninguém quer filho que cresça e responda pai e mãe, bata a porta na cara de pai e mãe. Não é isso que a gente quer. E não é isso que eu ensino aqui. E não é isso que a disciplina positiva ensina. A gente quer filhos que cresçam e saibam o que é respeito. A gente quer filhos que cresçam e nos admirem por quem somos. E que eles entendam que somos a base dele, a base, mas que eles não sejam completamente dependentes da gente a vida inteira, que eles saibam andar pelas próprias pernas, porque eles acreditam em si mesmos, que eles saibam quem eles são. Mas nós sempre seremos a base para que eles olhem para trás e vejam de onde vieram, quem os ajudou a ser assim. E isso gera respeito, admiração, entendem? É isso que eu ensino aqui para vocês. Então, assim, olhem para a atitude de vocês e vejam se vocês têm agido com seus filhos segundo mesmo a disciplina positiva, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, ou se vocês têm sido permissivos com seus filhos, tentando aplicar a disciplina positiva, mas estão deixando as crianças sem limites. Se as crianças não estão dominando vocês, e aí quando vocês se sentem dominados, vocês acabam sendo autoritários, porque a gente não quer isso, e aí numa forma de conseguir o respeito eu imponho isso, eu exijo isso. Então prestem essa atenção. Se for isso que está acontecendo, então o caminho está errado. Então eu preciso aprender a fazer o certo. Certo? Muitas vezes eu vou ter que ser brava, sim, mas como eu vou ser brava? Eu posso ser brava com respeito, eu não preciso tratar com desrespeito. Eu posso ser firme com respeito e gentileza ao mesmo tempo. Certo, gente? Se vocês definirem isso, definirem o porquê, os olhares das pessoas não vão te incomodar, tá? E vocês vão ver a diferença na atitude das suas crianças. Porque aí elas vão começar a agir melhor. Sabe o exemplo que eu dei do Davi? Começou a morder, é uma coisa que ele não faz aqui. Por que ele fez lá em um dia? Porque ele não se sentiu convidado a agir positivamente. Porque ele não estava tendo uma necessidade atendida. E aí ele realizou um mau comportamento agressivo. Certo? Algo que ele não faz em casa. Que eu nunca tive essa reclamação dele. E ele teve lá. Porque agora é da idade? Porque criança da cidade morde? Porque é assim mesmo? Acaba sendo assim se eu não resolvo a raiz do problema. Aí acaba sendo assim. Mas ele mordeu só naquele dia. Ele já veio pra casa, ele não mordeu mais. No domingo ele já não mordeu mais. E tava tudo bem. Ele só não tava com uma necessidade atendida ali. E aí a maneira como ele encontrou de se sentir aceito e importante era chamando atenção, mesmo que de forma errada, porque as crianças são ótimas observadoras, mas são fracas intérpretes. Certo? E a gente tem que olhar, mudar a perspectiva do nosso olhar em relação à nossa criança. Quando a gente muda, a gente entende o mau comportamento de um jeito diferente. Eu sei que é muitas vezes difícil, tá? De olhar se eu não tenho essa prática. Por isso que eu falo para vocês, estudem, busquem, leiam, assistam vídeos. Não só os meus, tem muito profissional bom também. Peguem a linguagem de quem vocês gostam, tá? E pratiquem, 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 pratiquem até se tornarem. Combinado? Por que vocês buscam isso? Se isso estiver muito forte, não vai importar o que os outros pensem de vocês. E o como vai ficar cada vez mais perto, mais fácil de alcançar. Isso é para tudo na vida. Se a gente tem bem definido o nosso porquê, a gente não desiste no meio do caminho. Combinado? Vamos lá ver se tem perguntas. Deixa eu passar aqui rapidinho, só para ver que eu não vi se vocês perguntaram.
Gabi, preciso de material para estudar. Você tem algo em PDF, internet para me enviar? Se puder, quero aprender mais. Ótimo. Olha, eu tô começando a... Tô começando não, tô querendo fazer um PDF de alguns materiais e disponibilizar, tá? Tô vendo, até semana passada tive uma reunião com a minha equipe pra gente fazer isso. Vou disponibilizar algumas coisas para vocês em PDF, vou soltar nos stories, daí vocês baixam. Mas até lá é a dica do livro, tá, gente? Que eu sempre passei para vocês. Comprem o livro da Disciplina Positiva, da Jane Nelson, Disciplina Positiva, da capa amarela, que é o basicão. Comprem, leiam, estudem. Esse livro é fantástico, tá? E ele muda muito a relação familiar, ensina muito a gente sobre encorajamento, sobre mudança de comportamento, sobre mudança de comunicação, tá? Meu filho morde o próprio braço quando está muito nervoso, quando é contrariado. Então, por quê? Não aprendeu ainda a lidar com o sentimento de frustração e de raiva. Lembra que eu expliquei para vocês várias vezes, quase todos os vídeos eu explico sobre a amígdala cerebral, responsável pelas nossas emoções, que quando a gente tá nervoso, é ela que entra em ação, eu não racionalizo essa emoção e a minha tendência é correr, é fugir, é brigar, é bater. É isso que acontece com ele. Então eu preciso fazer o quê? Deixar que ele se machuque para ele extravasar essa raiva? Não. Eu preciso fazer com que ele aprenda a nominar a emoção. Lembra que eu falei? Que tipo de adultos vocês querem criar? Pessoas que entendam se tem autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? Quando eu entendo a minha emoção, por que eu tô sentindo isso e o que eu vou fazer com isso. E é isso que eu ensino desde pequeno. Então eu tenho que ensinar o meu filho o que ele tá sentindo naquela hora, acalmar para depois corrigir. Conexão antes da correção. Se a criança está fazendo isso, não adianta eu ensinar nada para ela enquanto ela está fazendo isso. O cérebro dela está bloqueado para o aprendizado, ela não vai aprender. Primeiro eu me conecto. Então eu acalmo essa criança, eu seguro ela se ela está se machucando e não está conseguindo de outra forma se acalmar. Eu busco alguma forma, respiração, abraço, contenção, alguma forma, deixar sozinha, alguma forma que funcione com a minha criança para ela se acalmar. Depois que ela se acalmou, eu acolho. Você precisa de um abraço? Eu abraço, acalmou. Agora vem cá que a gente precisa conversar. E aí eu vou conversar. Se ele for muito pequenininho, filho, isso que você sentiu foi o quê? Foi raiva? Foi tristeza? Por quê? Porque você queria ter tido aquilo? Porque você está com sono? Porque você está com fome? Ajuda ele a entender a ele mesmo. E depois peça para ele buscar a solução. Mas fazer isso não é legal, porque você se machuca, faz dodói. Quando você estiver com raiva, a gente precisa fazer de uma outra forma. De que jeito? Dependendo da idade dessa criança, você deixa que ela te dê ideias. Se ela for 2, 3 aninhos, ela vai precisar da sua ajuda para as ideias. Certo? Na hora do choro, antes que ela se morda, quando ela começar a manifestar que ela tá começando a ficar irada, é a hora de você abaixar na altura dela com firmeza e falar assim, chorando a mamãe não entende, chorando eu não consigo entender, fala pra mim o que você tá sentindo, fala o que tá acontecendo. Aí ela falou, agora eu tô entendendo, tá vendo, filho? Quando a gente chora, porque a gente quer se manifestar, a gente quer falar alguma coisa, a mamãe não consegue entender. Então eu preciso que você fale comigo. E aí eu tô ensinando a minha filha, o meu filho, ao invés de chorar, se expressar. O choro é uma forma de expressão? Claro que é. Muitas vezes eu vou ter que deixar ela chorar. Mas se ela tá com raiva, se ela tá triste, se já estourou aquilo, é uma coisa. Agora, se tá no início e ela só tá chorando porque ela não sabe verbalizar o que ela tá sentindo, ensina ela a verbalizar. A frequência do choro vai diminuir, porque ela vai aprender a falar, ao invés de chorar. Certo? Que mais? Educar não é fácil. As pessoas acham que fazendo o que os filhos querem estão educando. Exatamente. Não é isso. Educação não é fazer o que seus filhos querem. Educação é ensinar eles a pensarem no que eles querem, falar isso pra você, aprender a lidar com a frustração de às vezes não terem o que queriam naquela hora e buscarem uma solução para essa frustração ou para conseguirem o que querem. Isso é educar. Exige da gente? Exige. Enquanto se eu falar uma vez, senão fica de castigo, isso leva 2 minutos ou até menos, fazer essa proposta que eu tô dizendo para vocês, no início leva mais tempo.
Eu sei, mas tudo é o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Se eu tiver bem definido do meu porquê, o meu como não vai ser difícil e eu não vou desistir dele, certo? E entendam, é para sempre que eu vou ter que dedicar esse tempo. Se eu tô ensinando habilidades e características positivas para o meu filho, não é para sempre que eu vou ter que dedicar todo esse tempo, porque ele vai aprender. E aí a relação familiar se torna muito mais harmoniosa. Combinado, gente? Eu indico inteligência emocional, a arte de educar nossos filhos. Muito bom também. Inteligência emocional tem tudo a ver com autorregulação emocional. Você entender as suas emoções, dar nome para ela, identificar suas crenças, saber por que você age assim, de onde veio isso e decidir reprogramar isso e mudar. Certo? Inteligência emocional é extremamente importante. Eu sou estudiosa disso. Eu adoro isso. Aliás, eu comecei isso porque comecei a estudar inteligência emocional. Minha filha chora todo dia antes de ir para a escola. Essa questão, Vi, tem que primeiro identificar qual é a idade dela, certo? Por que ela chora, qual é a sua aflição em relação a isso quando ela tá indo para a escola, se tá tudo bem para você ela ir para a escola, se no final você tem dó dela ir para a escola, como é que tá a relação familiar de vocês? Porque, gente, entenda, se estiver tudo bem e ela chora para ir para a escola, não é ruim, tá? Porque a criança quer estar em casa, senão que ela se sente pertencente em casa. Então, existe uma série de coisas que a gente tem que analisar em relação a isso. Se a escola está se sentindo aceita e importante. Se ela tem autonomia na escola, assim como ela tem em casa. Às vezes eu educo dentro de casa de um jeito e na escola é completamente diferente. A minha criança não quer ir para escola. Às vezes dentro de casa é ruim, na escola a minha criança se sente aceita e importante. Então ela quer ir muito para a escola. Entendem essa diferença? E eu tenho que ter percepção disso. Avaliar muitas coisas em relação a isso. Tá? É um tema que a gente pode tratar mais pra frente, tá? Essa questão de ir pra escola, se vocês acharem necessário. Porque não dá pra eu falar rapidinho assim o que pode ser. Eu preciso analisar várias outras coisas. Mas preste atenção, se ela tem na escola, mesmo que ela tenha em casa, e vice-versa. Preste atenção se ela tá tendo tempo suficiente com vocês. Preste atenção nos sentimentos de vocês em relação a mandar ela pra escola. Avaliem isso. Talvez você encontre a resposta até sem precisar da minha ajuda. Combinado? E outra, não quer ir para a escola, mas é negociável? Escola é negociável? Não é. Então eu preciso explicar isso para minha criança. Eu entendo que você não quer ir para a escola e a escola é importante. Quantas coisas a gente tem que fazer sem a gente querer, só porque é importante? A criança não é diferente. E eu tenho que ter isso firme dentro de mim. O porquê tem que estar convicto. Certo? E aí eu vou saber passar o como sem insegurança. Alessandra, Gabi, muito obrigada. Você está transformando nossas vidas. Gente, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Vocês não imaginam, mas vocês também transformam a minha. Cada ensinamento que eu passo para vocês aqui, eu também estou reaprendendo. Então, eu aprendo com vocês também todos os dias. Aprendo com as experiências, com os casos que vocês trazem para mim, né? Enfim, não tenho palavras também para agradecer. Tudo que vocês me proporcionam, uma troca de crescimento, de evolução, de conexão. Um beijo grande, ótima segunda-feira. Não esqueçam, gente, hoje eu estava lendo a Bíblia, fazendo meu devocional e veio uma palavra certeira no meu coração sobre a sabedoria. E Deus fala assim pra gente: você deve buscar sabedoria todos os dias, porque se a gente não buscar todos os dias, a gente vai ter só em alguns dias, naqueles dias que a gente pedir. E essa forma de educar busca e precisa de sabedoria. Então peçam para Deus sabedoria para educar seus filhos e peçam isso todos os dias do fundo do seu coração, que vem dele, tá? Eu posso passar todo o conteúdo para vocês, toda a parte teórica para vocês, mas o discernimento, as palavras certas, a ideia certa, vem dele. Não vem de mim, não vem da disciplina positiva, vem dele, tá? Então vocês precisam pedir isso, estarem conectados com ele e peçam sabedoria todos os dias. A Bíblia fala, você deve pedir sabedoria todo dia. Então peçam todos os dias e ele vai te dar.
E aí vocês vão começar a terem as ideias mais fáceis, a saberem usar as palavras certas da forma certa. E educar com amor e respeito. Com a minha ajuda e com a ajuda do nosso paizão. Tá bom? Uma semana maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, 7h30, 7h45, nossas manhãs de conexões.